Glória a Deus. Tem crente dando glória a Deus aí? Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor é bom. É a nossa segurança. É o nosso refúgio. Em mim tristeza não existirá, por Cristo em mim estará. Temor, dor e fraqueza, Cristo é quem me suprirá. Na diversidade da vida, Cristo em mim estará. Ele em mim é âncora, meu barco seguro há de estar. Em Cristo encontrei alegria e vivo somente a cantar. Paz em harmonia, com Cristo nós vamos gozar. Na diversidade da vida, Cristo em mim estará. Ele em mim é âncora, meu barco seguro há de estar. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Deus é fiel. No meio da adversidade, Ele é a nossa âncora. Glória a Jesus. A paz do Senhor, povo de Deus. Uma noite abençoada. Uma noite, aleluia, que podemos adorar o nome santo do Senhor. Dizer que Ele é bom, que Ele é fiel. Em meio às turbulências, em meio a adversidades, o nosso Deus é maravilhoso. Glórias a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Bendizemos o nome santo do Senhor. A paz do Senhor a todos vocês. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Tá vendo um barulhinho aqui, mas acho que não é meu celular, não. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês nessa noite maravilhosa. Por que que eu cantei esse hino? Primeiro, porque eu gosto desses hinos antigos de Oséias de Paula. Eu gosto. Gosto muito, me identifico muito com esses hinos antigos. Se a minha amiga Irene entrar, ela é do meu tempo, da década de 76, 77. Eu não tinha nem a tal da Rádio Vitrola. A gente pedia emprestado para ouvir, né? E tem hinos que marcam a vida da gente. Tem um que eu amo demais. Eu cantava muito, muito, canto até hoje, mas assim, ultimamente eu andava cantando muito ele, até que eu tive uma experiência em alto mar, indo para Belém do Pará, voltando de Belém do Pará para Santarém para São Paulo. E eu, particularmente, irmãos, eu tenho pavor, pensa no pavor de água, de mar, praia, essas coisas não é comigo. E eu cantava muito esse hino. Quando eu fui para o Pará a primeira vez, a gente pegou uma balsa em Santana do Araguaia, para ir até a cidade onde nós íamos. Estava eu e a Cristina Oliveira, uma cantora.
E na proa do barco a gente começou a cantar, né? Foi uma benção, passou um medo. Que ternura, são calmas as ondas do mar. Meu barquinho desliza sutil sobre um nuvem solar, tal qual o aventureiro que vaga no mar além. O meu barquinho deslizando vai, pois descanso e doçor há no porto além. Se algum dia feroz temporal açoitar, prontamente eu sei que Jesus há de vir me amparar, tal qual o aventureiro que vaga no mar a quem o meu barquinho deslizando vai, pois descanso e doçor há no porto além. Se algum dia feroz temporal açoitar, prontamente eu sei que Jesus há de vir me amparar, tal qual o aventureiro que vaga no mar a quem o meu barquinho deslizando vai, pois descanso e doçor há no porto além. Entre as ondas levanto os meus olhos ao céu e suplico, vem Cristo Jesus pilotar meu batel, tal qual o aventureiro que vaga no mar a quem o meu barquinho deslizando vai, pois descanso e doçor há no porto além. Aleluia! Glória! Aleluia! Oh, aleluia! Lamarabashuri calabas. Lamagasturi galabahasuri manas. Aleluia! Quando eu canto, eu me transporto, eu saio da terra. Aleluia! Eu sei que muitas vezes a tempestade ela vem sem nos avisar. Eu sei que muitas vezes o mar bravio se levanta sem que a gente espera. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes as tempestades elas vêm com tanta força que a impressão que se dá é que a gente vai à deriva, mas o Senhor está controlando o barco, controlando o vento, controlando a tempestade. O nosso Deus tudo pode. Medite comigo, Atos dos Apóstolos. A paz do Senhor. Glória a Deus. Sextou, gostei, Clóvis. Sextou na presença do Senhor. Eita, coisa boa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sextou na presença do Senhor. Frase forte, sábia do nosso irmão Clóvis. Deus abençoe a todos. Deixa eu tomar minha aguinha aqui. Louvado seja Deus. Atos capítulo 27, com uma leitura bem extensa.
Eu quero me ater em alguns versículos aqui nessa noite. A paz do Senhor, Igreja de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Vamos ler a partir do versículo 21, Atos, capítulo 27. Se você tiver com a sua Bíblia aí, meu querido, acompanhe a leitura, que é muito bom. É uma leitura bem extensa, esse capítulo, ele é bem longo e eu quero ler. Ele tem 44 versículos. Eu vou começar do versículo 21. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: nosso irmão Paulo estava aqui nessa embarcação. Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que te deu todos os quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Vou repetir, versículo 25, você que está entrando agora. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer como a mim me foi dito. Amém? Deus seja louvado, engrandecido, exaltado é o nome daquele que tudo pode, daquele que tudo sabe, daquele que tudo vê, tudo conhece e tem o controle nas mãos. Eu gosto muito desse texto aqui, versículo 25. Tende bom ânimo, porque creio em Deus, o que de acontecer como a mim me foi dito. Deus é lindo, não podemos perder o ânimo. Paulo, nosso irmão Paulo, um homem cheio de fé, de muitas experiências na sua caminhada missionária, na sua jornada cristã. Ele estava vivendo uma experiência aqui bem diferente. E ele traz uma palavra de ânimo no meio de uma situação caótica, de tempestade, perda de navio, desespero, medo. E é o que estamos vivendo nos dias de hoje. Ninguém sabe, amanhã todo mundo tem medo. Medo do que vai acontecer, medo da situação que está cercando o nosso país, medo disso, medo daquilo. Tem pessoas que estão em pânico, irmãos, em pânico. E não é para ficar em pânico, não. O Senhor é a nossa âncora, como eu cantei. Cristo em mim é âncora. Cristo em mim, em você, é a nossa âncora. Eu vou repetir o versículo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer como a mim me foi dito. Amém? Glórias ao eterno Deus. O que Deus fala, meus irmãos, Deus fala. Aleluia. Vemos aqui Paulo navegando nessa embarcação. Ele iria se apresentar para César. E veio um vento euraquilão. Paulo tentou advertir eles para que tomassem cuidado, para que ouvissem a voz de Deus, orientar eles, porque a viagem
estava sendo empreendida no final da estação própria para navegação. Parece que a viagem de Paulo, mais ou menos em meados de outubro, Bons Portos, não era um lugar apropriado para se passar o inverno, porque o porto ficava exposto ao mar aberto. Paulo apresentou uma previsão profética sobre o perigo da viagem pela frente. Ele pode ter recebido da parte de Deus algum discernimento da situação, ou como um viajante experiente, ele estava bem familiarizado com os perigos da navegação. Paulo tinha experiência de navegação. Eu tive uma experiência no ano passado, mês de setembro, indo para o Pará, voltando do Pará. Uma experiência fantástica, por sinal. Mas aqui diz que foram surpreendidos pelo vento. Foram surpreendidos pelos ventos. E os marinheiros praticamente perderam o controle do navio. E existem situações nas nossas vidas, na vida do cristão em si falando, que somos pegos de surpresa por ventos. E quando os ventos vêm muito forte, nós perdemos o controle do barco. Nós não sabemos como lidar com algumas situações. Ficamos em desespero, posso assim dizer. O que fazer? Mas nessa noite, Deus, eu não ia fazer live. Eu não ia fazer, mas eu estava lá no meu quartinho de oração. E eu senti esse desejo. Me veio essa vontade de cantar. Eu estava orando. Comecei a louvar o Senhor. E me veio essa vontade de falar alguma coisa. E os comandantes do barco ficaram em desespero. Não sabiam o que fazer. É interessante que Paulo, ele disse, olha, amarra aí bem firme, cinge, para que não venha se romper, para aumentar a capacidade flutuante, da flutuação, para aliviar a carga, a armação. Visto que a tempestade que estava vindo, irmãos, tinha encoberto o sol. Além da tempestade, não havia sol já fazia dias. E não havia estrelas à noite. E sendo assim, a tripulação não podia traçar a sua localização. A situação era muito desesperadora. Eles devem ter acompanhado a alternância entre dias e noites, pela observação da luz vaga do dia. Então era uma situação muito difícil. E às vezes a nossa vida é assim também. Passamos por turbulências, que o sol não se põe, não há estrela, e ficamos sem saber exatamente que situação agir, como agir. E os marinheiros ali, eu estou contando um pouquinho da história, resumindo, fizeram uma sondagem, lançando um prumo, amarrado a uma corda. E quando eles lançaram esse prumo, detectaram que estavam se aproximando rapidamente da terra firme, embora não pudessem vê-la. Num esforço para frear o navio, agiram de forma inusitada, lançando 4 âncoras. Eu vou falar dessas 4 âncoras. Todas da popa, em vez de abaixar as âncoras da proa, o que faria o navio dar meia volta. E o versículo 37 encerra a sessão. A perspectiva que eles tinham era de chegar em breve em terra firme. Tomei água gelada. Então vocês estão vendo aqui o pigarro, né? A perspectiva, eles estavam numa perspectiva de chegar logo em terra firme. Nós precisamos chegar em terra firme logo, porque no meio de uma tempestade, sem sol, sem luz, sem estrela, a coisa estava muito complicada. E eles estavam criando essa perspectiva, aguardando que alguma coisa boa acontecesse. E nós estamos vivendo isso. E eles estavam tão preocupados, depois de 2 semanas, à deriva no mar tempestuoso. Eles atraíram um grupo de marinheiros egoístas, que achavam que entendiam tudo. Irmãos, quando Deus manda a tempestade, Deus não está preocupado se você entende.
Deus está preocupado que você entenda o que Ele quer falar contigo. A sabedoria do homem nesse momento não ia valer nada, mas tinha um homem de Deus ali. Tinha um homem chamado Paulo, um homem de Deus, conectado com Deus constantemente. E os marinheiros fizeram de tudo para salvar, para escapar no batel, que é o barco salva-vidas. A sabedoria de Paulo ao impedir isso é vista no próximo episódio, quando todas as mãos foram necessárias. Os marinheiros entraram num desespero tão grande que eles chegaram ao limite deles, não tinha mais o que fazer. Eles fizeram de tudo. Os homens ficaram sem comer por 14 dias. Muito provavelmente pelo violento enjoo provocado pelo mar bravio. É interessante. Segundo o costume judaico, Paulo deu graças a Deus pelo alimento que eles passaram a comer. E o exemplo que Paulo dá aqui nessa situação de fé, uma fé firme, como diz lá no Salmo 46, a fé firme, a fé que agrada a Deus. Ele agradece a Deus e começou a comer no meio da tempestade. Aleluia. Ele começa a comer. Ele deu bom ânimo aos marinheiros. Os marinheiros estavam esgotados, sem forças para lutar, para remar. Mas ele tem uma palavra de Deus, ele tem uma conexão com o Senhor, e o Espírito Santo falou com ele: Paulo, nenhuma vida vai se perder aí nessa embarcação, porque você vai ter que se apresentar a César, Paulo. Aleluia. Ele estava com outros prisioneiros, sendo guardado, cuidado. E ele disse: olha, a tripulação lançou fora o trigo que tinha servido para o navio se aliviar. E o dano não foi foi uma perda muito grande, mas as vidas foram salvas. Às vezes a gente está tão preocupado com o barco, importante é as vidas serem salvas. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos do Belém do Pará, terra boa, povo abençoado. E eles ficaram tão preocupados com o barco. E Deus fala para Paulo: Paulo, fala para eles que a vida deles não vai se perder. Deixa o barco embora, meu irmão. Solta o cabo da nau. Aleluia. Toma um remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Louvado seja Deus. Eles estavam tão preocupados com o dano do navio, com o prejuízo do trigo, com a perda do barco. Mas o Senhor está dizendo: Paulo, fala para fixar a proa no banco da areia, porque nenhuma vida vai se perder. Paulo tentou advertir eles, mas ninguém queria dar ouvido a Paulo. Mas chegou uma hora que eles perceberam que tinha que ouvir o que o Paulo tinha para dizer, que Paulo tinha uma mensagem de Deus para falar para eles. Paulo estava recebendo uma direção de Deus. Deus abençoe, irmãos de Manaus. Breve estarei aí, julho, querendo Deus. Paulo tem um conselho da parte de Deus. E muitas vezes tem crente que prefere quebrar a cara, perder o barco e não ouvir a voz de Deus. Ouça o que o Senhor tem para falar na sua vida. Aleluia. E eles perceberam que tinha que dar ouvido a Paulo. Paulo tinha um conselho. O centurião reconheceu que tinha que dar atenção a Paulo. Ele falou: gente, vamos ver o que Paulo tem para falar. Vamos ouvir nosso irmão Paulo. Fala aí, irmão Paulo. Aleluia. O centurião reconhece que precisava ouvir o que Paulo tinha para dizer. Graças a Deus que alguém teve um senso de ouvir o que Paulo tinha para falar. Paulo recebeu uma mensagem do Senhor, aonde eu li aqui. Ele disse: irmãos, tem de bom ânimo. A vossa vida será salva. Aleluia. Se tiver que ir embora o barco, vai o barco, mas a vida vai ficar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho linda essa passagem bíblica, como Deus tem um cuidado do seu povo. Paulo estava na embarcação, ele é mandado para a Itália, na fraude do navio. Irmãos, o fato de Paulo ser um grande homem,
de Deus não significa que ele não tinha que passar provas. Não significa que ele estava isento de passar por situações difíceis. Pode ser homem de Deus, pode ser o maior pregador da face da terra, pode ser o maior pregador, a maior cantora. Se Deus tem que provar, Deus prova. Não adianta, irmãos. As pessoas não entendem isso. Nós temos, por exemplo, Jó. Tinha por que Jó passar a prova que ele passou, irmãos? Não tinha. Temente, correto, se desviava do mal. Aleluia. Mas Deus permitiu que Jó passasse por isso. E Paulo está naquela embarcação, porque ele tinha que se apresentar a César. Aleluia. E Deus tinha um cuidado tão grande na vida de Paulo, como tem cuidado com a sua vida. Aleluia. E Deus traz uma palavra de conforto, de fortalecimento. Porque nesses dias atuais, irmãos, eu tenho recebido centenas de mensagens, centenas, irmãos. Não é uma, duas, 10, é centenas. De pessoas que estão perdendo o ânimo. Dizendo assim, eu quero morrer, crente, eu estou falando de crente. Eu quero morrer, não tem mais o que fazer, eu quero sumir, eu quero abrir um buraco. Perdendo o ânimo, perdendo a coragem. Mas sabe por que muitas vezes isso acontece? Porque não dá ouvido à voz de Deus, fica dando ouvido à opinião alheia. Ouvindo o que a televisão transmite, ouvindo o que a mídia passa para você. Você deixa de meditar na palavra do Senhor, deixa de passar um tempo na presença dEle, deixa de ficar um tempo sentindo comunhão com Ele. Aí tua cabeça começa a ficar cheia, começa a implantar desespero. Mas o Senhor te colocou nessa live essa noite. Talvez seja o teu caso, minha irmã, talvez seja o seu problema. Aleluia, Deus está te convidando a entender que os ventos vêm, mas Ele tem o controle do vento. Ele tem, aleluia, Ele sabe como cuidar de toda essa situação. E Deus está dizendo, sou eu que permito todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Nada, irmãos, nada. Aleluia. Vamos aprender algumas coisas nesse texto. Vamos manter a serenidade. Um dia desses houve uma situação. E minha filha disse assim, mãe, você não fala nada. Você não vai falar nada, mãe. Eu falei, Deus está no controle. Deus está no controle. Irmão, se a gente perder a serenidade, se a gente perder o controle, perder o equilíbrio. Tem crente perdendo equilíbrio. Nós somos servos de Deus. E no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, está registrado um dos momentos mais difíceis da vida de Paulo, do apóstolo Paulo. Com tudo isso, nós aprendemos com ele que é possível manter a serenidade missionária no meio da angústia. Irmão, escute, hoje eu não acordei legal. Eu fui para o meu quartinho de oração, fiquei ali pensando, Senhor, como orar? Dobrei os joelhos e não vinha a palavra, mas orei assim mesmo. E agora à tarde, 6 horas, voltei para o quartinho da oração. Fui para lá. Ali eu me derramei na presença de Deus. Eu comecei agradecendo a Deus, glorificando ao Senhor. E aqui Paulo quer nos ensinar a nós nos comportarmos como um verdadeiro servo de Jesus. Foi assim que ele fez. Paulo está nos ensinando a se comportar como um crente. Tem crente que entra em desespero, não consegue manter a serenidade. Não consegue manter o equilíbrio. Tem crente que é desequilibrado, irmãos. E não é hora de perder o equilíbrio. A tempestade bateu, o vento veio. Aleluia. Deus quer te ensinar a afirmar nele, na palavra dele. Louvado seja Deus. Paulo era um homem espiritual. Quem sabe Deus quer te ensinar a ser mais espiritual. Tira os pés da terra. Olha para o que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Acima de tudo, Paulo era um homem comprometido com a palavra de Deus. Comprometido com Jesus. E ele recebeu uma revelação de Deus. Aleluia. Que aquela viagem seria muito atribulada. Deus avisou que a viagem teria problema. Aleluia. Deus avisa a crente em sonho. Deus avisa a crente
através de uma palavra, de um louvor. Deus fala muito comigo em sonho, isso desde a infância. Desde o dia em que eu fui batizada no Espírito Santo, Deus fala comigo. E tem sonhos proféticos que eu lembro o detalhe do sonho. E pode esperar que acontece. Então, tem sonho que é do cansaço, do dia a dia, da fadiga. Mas tem sonho que é profético, Deus te avisando. E Deus avisou para Paulo: Paulo, essa viagem vai ter problema. Paulo, essa viagem vai ter transtorno, Paulo. Mas Paulo não entrou em desespero. Paulo não entrou em desespero. Eu lembro uma vez, irmãos, foi um casal na minha casa, muito tempo atrás, para pedir oração pela mãe deles, pela mãe de um deles. E não me falaram nada, só pediram oração. E eu orei. Quando eu orei, o Senhor disse a mim: eu vou levar minha serva. Avisa para eles que eu vou levar minha serva. Eu falei: Senhor, eu tenho que falar. Fala para eles que eu vou recolher a mãe deles. Ela estava tendo um probleminha de saúde não muito grave. Eu tive que dizer: meus irmãos, para que eu falei isso? Eu pensei que aquele povo ia me matar. Um deles pôs a mão na cabeça e gritava: não, Deus não vai fazer isso com a minha mãe. Eu, irmão Marquinhos, pelo amor de Deus, tenha calma. Eu não aceito. Mas ele gritava, irmãos, que os vizinhos saíram para fora. Eu não aceito. O homem ficou histérico. Eu falei: que crente você é? Se Deus falou que quer levar, vai levar e acabou. Deus avisou para mim a morte da minha mãe. Deus me disse até um dia. Eu estava na cozinha cantando, irmãos. Mês de maio, vai fazer 4 anos. Eu estava cantando. Aleluia. Quando eu vi minha mãe entrar pela porta da lavanderia que vai para a cozinha, ela entrou sorrindo, com uma capa, uma blusa dela dobradinha, que ela gostava muito, e entregou para mim. E disse: filha, eu estou indo. Mês de maio. Eu só disse assim: Senhor, deixa eu passar o Cibemp. Eu ia ser uma das preletoras do Cibemp aqui em Perus. E Deus falou comigo: vou deixar passar 10 dias. Depois de 10 dias eu recolho a sua mãe. Eu sabia, irmãos, que do mês de maio minha mãe não passaria. Eu não entrei em desespero. Eu estava, irmãos, para vocês terem ideia, eu estava pregando na Ceféia, com o celular aqui em cima do púlpito. Quando eu vi a mensagem da minha sobrinha: tia, a avó partiu. Sabe o que eu fiz? Continuei pregando. Eu não sou de ferro. Minha mãe tinha acabado de falecer, lá em Hortolândia. Eu estava com o celular, aqui, eu coloquei o celular assim do lado, estava pregando na tarde da bênção, ali na Ceféia. Quando eu vi a mensagem: tia, atende o telefone, a avó partiu, a avó faleceu. Eu simplesmente continuei pregando. Serenidade, irmãos, é muito difícil, eu sei. Você está perdendo sua mãe. Depois que eu terminei de pregar, eu desci, já com lágrimas nos olhos, chamei os irmãos e falei: minha mãe acabou de partir. Tem que ter serenidade. O Espírito Santo está falando com alguém. E no meio dessa tempestade, Deus se revela, irmãos. No meio da tempestade, Deus tem uma resposta para a tua vida. Agora, do jeito que você está se descabelando, gritando, dói a perda. Minha mãezinha com 90 anos, eu não queria perder minha mãe. Aleluia. Ninguém quer perder ninguém que a gente ama. Mas eu tive que suportar. Eu mantive a serenidade. Ninguém percebeu. Eu peguei a lágrima e empurrei para dentro. Não sou melhor do que ninguém. Era minha mãe partindo. Só que eu já sabia que minha mãe ia partir aqueles dias. Dia 30 de maio, Jesus recolheu minha mãe. E Deus falou muito comigo dia 21 de maio. Deus disse: daqui 10 dias eu levo a sua mãe. Nós precisamos ter serenidade no meio da tempestade. Nós precisamos entender, irmãos, que os ventos que Deus sopra, Ele tem o controle do vento. Deus não faz nada por um acaso. Deus não faz nada, Ele faz tudo com propósito. E quando eu falei para aquele irmão: Deus vai levar a sua mãe, irmãos, o escândalo foi tão grande que eu pensei que o povo ia chamar a polícia. Eu falei: irmão, se acalme. Irmão, se acalme, pelo amor de Deus. Eu não aceito. Eu falei: você aceitando ou não, você querendo ou não, Deus vai levar a sua mãe. Pronto, bateu o martelo. E Deus levou.
tempestade. É um momento difícil. 14 dias sem ver sol, sem ver estrela, sem comer, irmãos. Fizeram de tudo, esvaziaram a embarcação, jogaram o trigo fora. E Paulo falando, irmãos, olha, faz isso, faz aquilo. Lá no final, aqui resolveram ouvir Paulo. Esse que é o problema. Deus avisa e a gente não guarda, ou sei lá o que acontece. Aquela viagem, Deus avisou, Paulo, a viagem vai ser atribulada. Ele disse, varões, eu vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano. Deus foi bem claro. Não só para o navio e para a carga, mas também para as nossas vidas. Contudo, olha só, contudo, esta noite, aleluia, o anjo do Senhor, a quem eu sirvo, esteve comigo. Olha, se o Senhor é comigo, se o Senhor é contigo, independente da proporção do vento, o Senhor é contigo, Ele vai dar graça para você passar. O Senhor disse, Paulo, eu estou contigo, não temas. O importante é que você vai ser apresentado a César, e eis que eu te dou todo esse povo que navega contigo. Dessa forma o navio se perdeu, mas todas as pessoas conseguiram se salvar daquele naufrágio. O que vale mais, o barco ou as vidas? Nós temos que aprender, irmãos, que Deus está no controle. É Ele que faz as coisas acontecer. É Ele quem permite. Aleluia. O Senhor é bom, tem de bom ânimo. Não podemos perder o ânimo, irmãos. Não podemos. Jesus disse para o paralítico, filho, tem de bom ânimo. Vivemos numa sociedade hoje que é comum encontrar pessoas desanimadas. É crente desanimado, é marido desanimado, é esposa desanimada. E o desânimo, ele destrói muitas vidas. Se a gente encontrar aí um remédio para desânimo, me avisa. Eficaz que combata o desânimo. A indústria farmacêutica, nessa época de pandemia, iria faturar bilhões. Você chegaria na farmácia e fala assim, ô farmacêutico, me dá remedinho tal que é para desânimo. Você não vai achar na farmácia. Não tem remédio para desânimo a não ser na palavra e na oração. Se alguma indústria farmacêutica fabricasse um remédio para desânimo, eu tenho certeza que você já estava na farmácia essa hora. Eu tenho certeza. Como manter o bom ânimo? Como manter o bom ânimo no meio de lutas, adversidades, desafios que nos impõem? Jesus disse o quê? Tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é por isso que nós estamos sempre de bom ânimo, porque sabemos que enquanto estamos nesse corpo aqui, ó, vivemos ausente do Senhor, vamos caminhar um pouco pela Bíblia. Alguém sempre costuma dizer, a esperança é a última que morre, não é assim? Isso não é a verdade. A esperança não morre. Jó testemunhou dizendo, onde, pois, agora estaria a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? As barras da sepultura descerão, quando juntamente no pó teremos descanso. No Salmo 27, verso 14, lemos, espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aleluia. Davi nos convida a esperar em Deus como fruto de esperança. Tem de bom ânimo quando nós esperamos em Deus, quando nós temos ânimo, esperar no homem, esperar no governo, esperar nesse, esperar naquele, irmãos. Olha, eu não vou nem entrar em questão de um certo assunto que já me perguntaram centenas de vezes, eu não respondi, eu só disse assim, vamos orar. Davi nos aconselha, tem de bom ânimo. Quando nós esperamos em Deus, temos bom ânimo. É fascinante, é maravilhoso. Quando a gente lê os 4 primeiros versos do Salmo 40, ficamos extasiados, maravilhados. Diz assim, esperei com paciência
no Senhor, no Senhor eu esperei com paciência, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando a gente lê os 4 primeiros versos, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos, e colocou um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não há respeito o soberbo, nem os que se desviam para a mentira. Ele nos tira de um poço de perdição, Ele nos tira do tremedal de lama, Ele coloca o teu pé sobre uma rocha, Ele firma os nossos passos, ainda põe um cântico novo na sua boca. Tudo isso está ligado à esperança. Espere, meu irmão. Para mantermos o bom ânimo, precisamos esperar no Senhor, atentar para o que está escrito no Salmo 42, verso 5. Minha alma, por que você está batida? Por que você está batida, minha irmã? Ah, missionária, a senhora não sabe da minha prova. Eu não sei, não adianta eu saber. Por que está batida a minha alma? Espere em Deus. Por que te perturbas dentro de mim? Aleluia. Por que você está perturbada? Por que você está tão ansioso, perdendo sono à noite? Aleluia. Por que tanta angústia? Ai, mano, eu sei que não é fácil. Não está dizendo que é fácil, não. Mas o salmista diz, eu ainda o louvarei pela salvação da sua face. Deus nos ajuda a esperar nele. Aí a gente reporta aqui o acontecimento marcante em Atos 27. Narra momentos emocionantes, momentos de medo, de pânico. Os companheiros apavorados, 14 dias, 14 noites sem comer. Mas foi no meio a essa situação de perigo. Tá perdendo sono por quê? E vai resolver? Não vai. Não vai. Não vai. Foi no meio dessa situação de grande perigo, em alto mar, batido pelas ondas e pelos ventos. Irmão, não era um ventinho qualquer, não, era um vento terrível. Foi nessa terrível situação que Deus falou com o apóstolo Paulo. Ele disse, varões, eu vou admoesto vocês que não percam o ânimo, não. Só o navio vai perder. Porque o anjo do Senhor apareceu a mim e disse que, Paulo, não importa, porque você vai ser apresentado a César e todos que navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, eu creio em Deus, que há de acontecer como Ele falou. Amém? Do versículo 22 ao 25, aleluia. A gente vê isso aqui, uma mensagem de fortalecimento espiritual num momento como esse. Porque, irmãos, o que tem de crente perdendo o ânimo, não consegue orar, não ora mais, está entregando os pão, está jogando a toalha, e isso, e aquilo outro, não vai resolver. Agora é hora de você ouvir a voz do Eterno. Eu vos admoesto, nenhuma vida vai se perder. Do versículo 22 a 25, Paulo usa a expressão bom ânimo. Como era possível ter bom ânimo se tudo parecia cheiro de morte? Né? Para pensar. Paulo, a nossa vida está correndo risco, Paulo. E você vem com essa conversa de ter bom ânimo? Se você estivesse lá, você faria isso. Paulo sabia que tudo iria sair bem. Paulo sabia que no final tudo ia dar certo. Porque tudo que Deus falou, aleluia, vai acontecer como Deus falou.
Deus é fiel, a palavra dele é a final. Quem dá a última palavra, quem bate o martelo final é Deus. E ele cumpre a sua palavra. Aleluia, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando Paulo começou a comer, tiveram ânimo, todos começaram a comer. Havia 276 almas. A comida deu ânimo para eles. Lançaram no mar o trigo. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, sobrou só tábuas, não importa o que vai sobrar. Outros em destroços de navio. E foi assim que todos se salvaram. E Deus não permitiu que nenhuma daquelas 276 almas perecesse. Aleluia. A grande maioria foi salva da morte de carona por causa de um homem que falou uma mensagem dessa. Todos foram abençoados. Jesus, ele está atento às nossas necessidades. Ele está atento às nossas aflições. Muitos ficam imaginando como Deus, um ser que mora no céu, um ser soberano, aleluia, parece que não está nem aí com o que está acontecendo. Tem gente que está achando que Deus não está nem aí com o que está acontecendo aqui embaixo. Engano seu, meu querido. Engano seu, minha querida. Deus está atento a tudo. Isso não é verdade. Deus se interessa. Ele é o Deus que participa de tudo. Ele se encarnou e se fez carne. Ele chora conosco, ele anda conosco. Ele sente as nossas dores, a nossa fome. Ele é o Deus que intervém. E na hora certa Deus vai intervir. Aleluia. Veja a narrativa de Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Eu amo esses dois versículos. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço as suas dores. Portanto, eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir da terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu. 3 expressões fortes aparecem nesse versículo. Qual? Eu vi, eu ouvi e eu desci. 3 expressões muito fortes. Eu vi, eu ouvi e eu desci. Que Deus é esse que se inclina, Salmo 103, no verso 6, para ver o que está acontecendo na terra? Deus se inclina, irmãos, que Deus é esse de se inclinar para olhar aqui para baixo? Olha o que Jesus faz. Deus se inclina. Jesus um dia parou para ouvir o cego que estava clamando. Jesus é maravilhoso. Então não é para desespero. Mantenha a sua serenidade. Agora, vamos falar das 4 âncoras. Bora lá? Falei um pouco do Mar Bravio, né? Vamos falar das 4 âncoras. Quais são as 4 âncoras do cristão? Esse texto sagrado revela um momento de viagem de Paulo a Roma, quando lançaram 4 âncoras no mar, a fim de que o navio não fosse lançado contra a rocha. A âncora, ela é um dispositivo de ferro ou aço, usado para prender as embarcações por um cabo. A âncora foi um dos mais antigos símbolos usado na igreja cristã e acha-se em anéis e monumentos. Usada simbolicamente, a palavra âncora, ela designa tudo aquilo que sustenta a alma. Oh, Cristo em mim é âncora, meu barco seguro há de estar. A âncora designa aquilo que sustenta a alma. Cristo é a nossa âncora. Aleluia. Em tempos de crises e perturbações, a exemplo das 4 âncoras do navio de Paulo, a oração, a palavra de Deus, a esperança e a fé. A oração, a palavra de Deus, a esperança e a fé. São as 4 âncoras que nós temos que ter na nossa vida. Primeira âncora,
está a sua âncora? Ai, mano, eu orei hoje. Não tive tempo, não tive ânimo. A âncora, ela funciona de forma oculta nas águas. Quando se agarra e segura na rocha. E nesse aspecto, o símbolo mais apropriado é a oração. É diante das tempestades da vida, viu? Que você penetra no invisível através da oração. Por isso que o Senhor falou a Jeremias, no capítulo 33, o verso 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus estava falando ao profeta Jeremias. Jeremias, você vai entrar nos lugares impenetráveis através da oração. A âncora é uma forte a oração é uma forte âncora para o crente. Ela penetra no impossível, ela penetra no invisível. Aleluia, aleluia. A oração, aleluia, ela funciona de forma oculta nas águas. Quando se agarra e segura na rocha. Nesse aspecto, o símbolo mais apropriado é a oração. E é diante da tempestade da vida, meu querido, que o cristão penetra o mundo invisível por meio da oração, agarrando-se a Cristo, que é a nossa rocha eterna. A oração é a primeira âncora que o cristão deve lançar diante da tempestade da vida. No Salmo 50, o verso 15 diz: o próprio Senhor oferece como âncora do aflito. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me, clama, ora a mim e eu ouvirei e você vai me glorificar. Bendito é o nome do Senhor. Outra coisa. Aleluia. Em Jonas, capítulo 2, versículo 2, o fundo do mar, Jonas lançou a âncora da oração. Quando Jonas estava lá no fundo do mar, ele lançou a âncora da oração e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Em Mateus capítulo 14, verso 30 a 31, nos diz o seguinte: quando Pedro estava começando a submergir no mar da Galileia, lançou a âncora da oração e gritou pedindo socorro. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando a tempestade surgir e vier o medo, lance a primeira âncora, minha irmã, meu irmão. A primeira âncora é a oração. Clame por Jesus e ele vai estender a sua mão. Segunda âncora, a palavra de Deus. Aleluia. A âncora, ela sempre precisa de algo para se apoiar e segurar o navio. Nesse aspecto, o símbolo mais apropriado é a palavra de Deus. O próprio Jesus, quando enfrentou o diabo, ele se apoiou na palavra de Deus para vencer o tentador. Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Jesus disse a Satanás: assim está escrito. Aleluia. O cristão sempre precisa dessa âncora, que é a palavra de Deus, para se apoiar. O profissional que apresenta um telejornal é chamado de âncora do jornal, devido à credibilidade que oferece aos seus telespectadores. A palavra de Deus é a âncora que oferece credibilidade aos seus ouvintes. Aleluia. Isaías 40, verso 8 diz, a Bíblia afirma: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. No Salmo 119, o verso 89, o salmista diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A palavra de Deus permanece segurança, dá segurança e firmeza ao cristão. Amém? Bora lá. Terceiro, a esperança. O navio precisa de âncora para segurá-lo na tempestade. Nesse aspecto aqui, o símbolo da âncora mais apropriado é a esperança. Geralmente a âncora de apoio, ela dá apoio em algum lugar firme, em algo que está firme.
que além da nossa vida, que está além da nossa vida. A esperança é a âncora da alma, que se apoia e mantém o nosso coração firme. Meu irmão, minha irmã, mantém o seu coração firme, aleluia, no Deus que te falou, aleluia, firme naquele que está no interior do véu, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 6, o verso 18 e 19. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, Paulo introduz a sua primeira epístola a Timóteo dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, o nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, Paulo ainda diz: porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Em Colossenses capítulo 1, versículo 27, também afirma que Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo, esperança da glória. Cristo é a tua esperança, aleluia, não é o governo, não é ninguém, é Cristo a tua esperança, aleluia, aleluia. Quarta âncora, essa aqui é tremenda, a fé. Quarta âncora, de acordo com alguns entendidos no assunto, apenas 500 gramas de ferro de uma âncora. De acordo com alguns entendidos do assunto, apenas 500 gramas de ferro de uma âncora sustenta 5.000 quilos de um navio. Irmãos, vou repetir, presta atenção, por favor. Segundo alguns estudiosos, entendedores do assunto, dizem que 500 gramas de ferro dá sustentação a 5.000 quilos de um navio. Meu Deus, que coisa gloriosa. Você tem 500 gramas aí de ferro? Você tem 500 gramas de fé, meu irmão? Alabraçúria. Alamanto caraçaia de bácia. Você tem 500 gramas de fé nessa noite? Aleluia. 500 gramas de ferro dá sustentabilidade a 5.000 quilos de um navio. Oh, aleluia, fé. Quanto pesa a tua fé? Quantas gramas tem a sua fé? Abaladaia, elabarassuri alabás, alabacarassuri calabandarai. Deus está dizendo nessa noite: se agarre na âncora. Eu sou a tua âncora. Labadarassuia da rabanaia. Aleluia, aleluia. 5.000 quilos de um navio em alto mar. A fé simboliza isso. Abarante. Eu quero ter 500 gramas de fé. Abaraiadaia subiderra. Arabiquenaia bassúria barras. Arabajuri bassúria. Deus está visitando alguém essa noite. Arabagaia subiderra. Binaia sé. Alguém que estava desmoronando, perdendo as forças. Alabi para a suia da rébia. O Senhor te visita nessa noite e diz: filha, eu te dou 500 gramas de fé nessa noite. Oh, abaravassi, abaia daraboraba. Eribarassuri, arabarrassuri, gaia, banarabahas. Eu estou sentindo Deus aqui neste momento. A palavra é vida, é âncora. A tua fé tem que ter 500 gramas. Labiquimina sai. Arabandaracaya, dúvida rábia, subida régua. Nesse aspecto, queridos, o símbolo mais apropriado dessa âncora é a fé. Se a nossa fé, mesmo que pequena, for eficiente. Eu já vi um grão de mostarda, irmãos, é tão pequenininho, mas tão pequenininho como um grão de mostarda. Pode realizar grandes coisas, ao ponto de transportar os montes. De acordo com Joseph Halley, uma grama de fé, uma grama de fé
mais precioso do que 1 quilo de conhecimento. Uma grama de fé é mais precioso do que 1 quilo de conhecimento. Na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Pedro afirma que a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. A fé, aleluia, é a alma segura por uma âncora. O escritor sagrado afirma que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1. E 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo escreve: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Aleluia, esses três, maior, aleluia, deste é o amor. De acordo com o apóstolo Tiago, a fé tem que ser acompanhada pelas obras de forma verdadeira. Para encerrar, meu irmão, as 4 âncoras que aqui eu disse: a oração, a palavra de Deus, a esperança e a fé. São as 4 âncoras que o cristão precisa usar para vencer a tempestade. E Paulo tinha essa confiança e disse: o anjo do Senhor me visitou e disse que nenhuma alma vai se perder. O barco sim, o navio sim, só sobrou madeira no mar. Mas, aleluia, Paulo estava dizendo: meus irmãos, nenhuma vida, eram 276 almas, aleluia. Deus está dizendo que as almas são mais preciosas do que os bens materiais. E o Senhor manda dizer para alguém que este ano é um ano de salvação na tua família. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Jesus vai entrar com a âncora da salvação na tua família. Oh, Rabagala subidarai. Se o barco quebrou, se sobrou só madeira, mas você tem as 4 âncoras na sua vida, uma grama de fé é o suficiente. Oh, exaltado seja o nome do Senhor. Quantos crentes nesse momento tão difícil que o mundo, o país, aleluia, está vivendo. Estávamos numa expectativa muito grande do que iria acontecer no STF, mas a minha expectativa é no que Deus tem para fazer. A nossa âncora é Ele. Independente do que foi decidido no STF, o importante é o que Deus decide lá em cima. O importante é o decreto de Deus para a minha vida. O importante é o que Deus decretou para a tua vida essa noite. Eu não me prendo a decretos de homem aqui. Obedecemos alguns, sim. O importante é o que Deus está dizendo essa noite. Eu sou a tua âncora. Deus está provando a fé dos crentes. Agora é a hora, minha irmã. Boca no pó, clamor. Deus está chamando a igreja para um compromisso de oração. Lança a âncora da palavra, a âncora da fé, a âncora da oração, ei, a âncora da esperança. Este tempo é para este tempo. Deus está dizendo: é para este tempo. É para este tempo que eu estou chamando a minha igreja para entrar na oração, no clamor. Deus visita a crente essa noite que estava afundando no desespero, estava perdendo a serenidade, perdendo o equilíbrio. Jesus está visitando o crente agora. Tem alguém sentindo um toque do Senhor aí? Eu estou sentindo Ele aqui. Jesus está dizendo: ei, lança a âncora. É uma grama de fé que você tem, não tem problema. Essa grama é o suficiente para dizer aos montes: passa daqui para lá, e Ele vai passar. Bendito seja o nome do Senhor. Recebe essa palavra, meus irmãos. Tem de bom ânimo. Tudo que o Senhor falou vai se cumprir. Vai se cumprir. Palavra por palavra, letra por letra, decreto por decreto, porque há um Deus no céu que está observando tudo aqui na terra. Há um Deus no céu dizendo: ei, eu quero ver quem tem uma grama.
Se a tua fé é pequena, mas ela foi eficiente, minha irmã, é o suficiente. Eu só tenho uma grama, não tem problema. É essa grama que vai te fazer bem. 4 âncoras do cristão: oração, a palavra, esperança e fé. 4 âncoras. Aleluia. Erabas. Ebaraya soia becomina. Foi a dar a boa. Eribarasuia carabas. Oribaracaba. Suibe de rebre a folha. Oribacala. Bom que me bom. Como da gaçuia. Deus quer renovar crente essa noite. Crente que há muito tempo não falava em línguas, não sentia a presença de Deus. Sinta Ele aí. Sinta Ele aí nesse momento. Comece a dar glória. Rebriga bácia. Robonduquibica mandarassúria. Arabonchori de becanacéia. Jesus está dizendo: eu quero renovar a fé de crente essa noite. Eu quero renovar. A tempestade está branda, que é sobre. A tempestade está grande. A tempestade está forte. É agora a bala súbia. É agora é a hora. A calma tsuibe. Deus quer te dar as 4 âncoras: a oração, a palavra, a esperança e a fé. É uma noite de renovo. Uma noite de renovo. Uma noite de renovo. Uma noite de renovo para a tua vida essa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia! Deus é grande. Deus é bom em todo o tempo. Quero orar pela sua vida. Eu quero fazer uma oração específica agora, irmãos. O Espírito Santo me conduziu uma orientação. Eu sempre oro por todos os pedidos, irmãos. Não dá para atender a todos, não tem como, não tem. Eu tenho que ficar acordada 24 horas, mas sempre que eu vou para o meu quartinho da oração, eu levo meu celular e apresento a Deus. Mas eu quero apresentar todos os irmãos que trabalham por conta, que tem um negócio. Eu quero orar pela sua vida. Você que é autônomo, profissional liberal, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. O Espírito Santo de Deus está na casa. O problema daquele povo na embarcação não dá ouvido à voz de Deus. Muitas vezes você ouve opiniões adversas. Aleluia, você ouve tantas opiniões e não para ouvir a voz de Deus. Eu quero orar para os profissionais, mas o tempo de é agora, é fé. Vamos lançar a âncora da fé agora. Minácia. Ergue-me a bandura bácia. Ergue bandura bem se abandoia o bonde. Escute os conselhos de Deus. Não se faça de coitadinho. Eu quero orar para todos os profissionais, trabalho autônomo. Eu sei que tem muita gente me assistindo agora que trabalha por conta. Seja na pintura, na mecânica, funilaria, vendedor. Não sei qual é o ramo teu. Eu te convido a orar comigo nessa noite. Vamos orar agora por todos profissionais liberais. Tá ligado aí? Você tá ligado aqui na terra? Rabaias. Vamos ter... eu tô toda arrepiada. Vamos ter surpresa na terra. Eu tô sentindo Deus tão forte aqui, irmão. Se eu for dar lugar... Essa live não termina agora. Labária. Ei, eu. Ebi para subir, bondai. Ebi para subir. Eu te convido a orar comigo agora. Se teu marido, teu filho, teu cunhado, teu sogro, teu genro, teu irmão,
Trabalha por conta e agora o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. E nós vamos ter testemunhos de vitória. Aleluia. Se você puder erguer tua mão aos céus comigo agora. Uma oração de concordância. Quero apresentar a tua vida ao Senhor. Quem tem um pequeno comércio grande, você que vende produto de cosméticos, seja qual for o teu ramo, seja qual for a tua área, eu quero orar pela tua vida. Aleluia. Porque eu creio num Deus do impossível. Deus está na casa, aleluia. Querido eterno Deus, neste momento eu me uno aos meus irmãos. Neste exato momento, Pai, eu sei que o Senhor está nos contemplando dos altos céus onde Tu estás sentado no trono. E nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor. E eu sou direcionada pelo Espírito Santo a orar por todos os meus irmãos, amigos, que trabalham autônomos, que são profissionais liberais, Senhor. Senhor, visite agora o comércio, seja qual for o ramo de serviço do Teu filho, seja na mecânica, na pintura, na costura, seja qual for, Pai, o ramo que o Teu filho, a Tua filha, o parente trabalha nessa noite. Pai, aleluia, quem sabe alguém tem um escritório, aleluia, de advocacia. Quem sabe alguém tem uma clínica particular, uma clínica odontológica, uma clínica de estética. Senhor, seja qual for o ramo, seja qual for, aleluia, a profissão, eu quero orar agora, juntamente com os Teus filhos que estão nessa oração em concordância. Eu venho te pedir agora que a Tua boa mão, a Tua mão de misericórdia, a Tua mão de poder, a Tua mão, quando ela é estendida, alguma coisa acontece. Visita o Teu filho agora, Senhor. Estamos vivendo um momento muito difícil no país. A economia, Pai, oscilando. Senhor, não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas uma coisa eu sei, que o nosso Redentor vive. Visita este irmão que tem um pequeno comércio, seja em casa, seja um espaço alugado, seja onde for. Pai, visite agora. Abre as comportas dos céus. Senhor, Tu és a nossa âncora e nós confiamos no poder da Tua palavra. Eu quero abençoar a vida deste Teu filho, da Tua filha, o esposo da Tua filha, a esposa, o cunhado, a cunhada, a sogra, o parente, o sobrinho, o irmão. Alcança agora com a Tua boa mão, Deus. O Senhor é um Deus que tudo pode. O Senhor é soberano e não há nada impossível aos Teus olhos. Todo o poder está nas Tuas mãos. Eu clamo aos céus agora. Eu clamo na convicção que a presença de Deus é real nesta casa, a presença é real na vida de alguém nessa noite. Que o Senhor renove a fé, a coragem, que esse crente tenha as 4 âncoras da sua vida: a oração, a palavra, a esperança e a fé. Deus, aleluia, aleluia, sustenta esse crente, Pai. Levanta este crente, anima, fortalece, assim como Paulo falou, aleluia, para aquele povo que estava na embarcação: tem de bom ânimo, varões, as vossas vidas não vão perecer. Senhor, Tu és o Deus que dá ânimo, Tu és o Deus que dá coragem. Visita, Senhor, este teu servo que tem a mecânica, a pintura, a funilaria, seja em que área for, abre as comportas dos céus, que ainda esta próxima semana o Senhor se revele como grande que Tu és. Tu és grande, Senhor, Tu és tremendo. Alcança essa vida agora que precisa de um milagre, de um mover, de uma intervenção divina, Pai, nos seus negócios, na família, na saúde, no casamento, Pai, em nome de Senhor Jesus, eu oro agora e clamo aos céus e creio na resposta, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Abaia Sure Barabás. Aguarde. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Vai vir resposta. Vai vir resposta. Mas não esquece de ter as 4 âncoras. Oração é fundamental. Palavra
esperança e fé. Deus abençoe a vida de vocês. A todos, que o Senhor te dê uma noite de paz e tranquilidade. Durma em paz. Fique em paz. Pode estar fechado aqui na terra, mas os céus estão trabalhando. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seus negócios. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um abraço a todos. Douglas, um beijo. Manzuleide, tanta gente linda. Glória a Jesus, meus amigos. Louvado seja Deus. Deus abençoe Luciana, meu Clóvis. Deus abençoe a todos. Um final de semana abençoado. Vamos adorar a Deus. Vamos clamar ao Senhor. Deus é socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus abençoe, se agarre nessas 4 âncoras. A tempestade vai passar, o sol vai brilhar e nós vamos cantar, só o Senhor é Deus. Um beijo a todos, a paz do Senhor Jesus, até mais, muito obrigada.